Como qualquer outra pessoa que grava um vídeo e pretende publicá-los, eu pensei, será que eu posso largar meu emprego? E de repente eu vi que eu não posso largar meu emprego porque eu dependo da renda dele. E o que isso significa? Significa que eu percebi que se eu quiser algo diferente, eu tenho que estar disposto a perder. E perder o quê? A falsa segurança que um emprego fixo nos dá. Porque a qualquer momento, por melhor que você seja no que você desempenha, você vai continuar sendo um empregado. E até lá você ainda corre o risco do quê? De ser demitido. E logo perder tudo que você tanto trabalhou para conquistar. Foi aí então que eu percebi que o que mais vale na vida é o tempo. Porque você fica ali numa profissão, trabalha 5 anos, 10 anos, continua fazendo a mesma coisa e de repente ali no fim tem um pontapé te esperando. E você tem que procurar, né, depois de sei lá quantos anos trabalhando no lugar, se recolocar profissionalmente. Então eu vi que isso realmente é uma falsa segurança. E se eu quero algo diferente, se eu quero trabalhar com a internet, eu tenho que abrir mão do quê? Do meu conforto, da minha segurança que um emprego fixo me dá, entre outras coisas. Se o que realmente importa é o tempo, por que não passar todo esse tempo, já que ele é finito, buscando nossos sonhos, arriscando? Como na história, os que mais conseguiram alcançar seus objetivos foram o que mais chegaram próximos de perder tudo. E muitos dos grandes nomes da história ficaram ou muito próximos ou perderam tudo. E de repente, ao longo de décadas e passar do tempo e evolução, se essas pessoas não estivessem dispostas a perderem a segurança que o comum lhes dá, não teríamos muitas coisas que dependemos hoje. Então o tempo é muito importante. Que o quê? Que tenhamos consciência do que fazemos com o nosso tempo e não nos prendamos a falsas seguranças. Se em toda a história não tivessem pessoas dispostas a querer grandes mudanças no comum, mas não a grande mudança no comum de coisas que precisamos, necessidades básicas, mas sim de invenções, aprimoramento científico, entre outras coisas. Claro que o senso comum ele é muito importante para a sociedade funcionar, mas dentro do senso comum precisamos sempre de pessoas dispostas a movimentá-lo e evoluí-lo. Então, sem essas pessoas que estavam dispostas a arriscar tudo porque tinham noção de como o tempo é valioso, como seria o mundo que vivemos hoje? Como seria tudo isso? Enfim, o que eu estou querendo dizer é que o mundo é feito de constante evolução e evolução também pode ser relacionada com mudança. A grande maioria das pessoas elas estão focadas muito tarde, em perceber o valor do tempo, o valor de agora já foi, agora eu já não posso mais. Mas a tendência é que cada vez mais as pessoas se orientem em razão de o tempo ser muito curto, às vezes para certos sonhos, para certos feitos. Então a tendência é que as pessoas percebam isso e mudem. Parem de ficar jogando um joguinho barato, um joguinho chato, um joguinho de empurra-empurra, um joguinho preguiçoso, um joguinho de que não quer estudar, mas quer as mesmas condições, um joguinho que de repente
às vezes não está nem na questão do estudo, está na questão do esforço. As pessoas querem ganhar a mesma coisa que uma pessoa que se esforçou muito, que abriu mão de N coisas para estar ali. Então, chegou a hora das pessoas se abrirem para o conhecimento e se abrirem para o quê? Para a melhor utilização do seu tempo. Porque de repente essas pessoas, elas têm um grande tempo vago do qual poderiam se aprimorar e parar de jogar sujo e simplesmente aproveitar da melhor forma o tempo. Hoje em dia a internet trouxe inúmeras possibilidades para nós e a pandemia, essa questão do Covid-19, acelerou o processo, onde muitas empresas que não pensavam em pegar uma operação e colocar cada um da sua casa para trabalhar, ela foi meio que obrigada a colocar essas pessoas em casa e disponibilizar uma estrutura para que as pessoas trabalhassem em casa, para reduzir o número de pessoas na cidade e mudar o fluxo da cidade. Com isso, muitas pessoas, muitos setores dos quais não poderiam trabalhar de forma teletrabalho, setores que dependem da circulação das pessoas, sentiram na pele essa questão. E ficou ali claro que alguns pontos que realmente estavam ali esperando aquele fluxo de pessoas tiveram que parar para pensar em soluções criativas. Por quê? Eu estou num lugar que sempre está passando aquele número de pessoas porque depende de um fluxo de pessoas das empresas. As empresas foram para o teletrabalho. Então, de repente, aquele comércio ele já não tem aquele movimento e tudo passou a ser muito diferente. E foi assustador, e está sendo assustador para muitas pessoas. Então a internet, ela traz possibilidades para algumas coisas, mas a questão da internet às vezes não é para todos. E de repente um setor que precisa estar ali presencialmente trabalhando, sofreu muito. Então fica aí, enfim, a situação que estamos vivendo hoje. E a internet possibilitou para um lado, mas acabou dificultando para o outro. Mas acabou colaborando para o quê? Para uma redução de pessoas na cidade, para uma contenção de um vírus que está muito cruel com as pessoas. Então, é sobre isso que eu estou falando. Diante das inúmeras possibilidades que a internet veio me mostrando ao longo dos anos, trabalhando como desenvolvedor de sistemas, eu vi que eu poderia produzir algum tipo de conteúdo. Então no começo de tudo isso, eu estava escrevendo um livro, do qual eu pensei, será que eu não posso gravar alguns vídeos no meio de tudo isso, para me ajudar no meu processo criativo? Foi então que eu parti para escrever algum tipo de roteiro e gravá-los. E pretendo falar sobre o quê? As nossas limitações, as rotinas, os papéis que temos na sociedade, algumas histórias, sobre um processo de conversão, sobre ciência e religião, sobre o que vem depois de tudo isso e também falar sobre será que existe realmente algum fim? E claro, nunca esquecendo das grandes questões filosóficas, questões que eu estou sempre ali no meu dia a dia debatendo com quem está perto de mim e posso transformar isso num conteúdo e de repente que não seja para outras pessoas, que sirva apenas para mim, para eu me assistir, para eu me conhecer melhor, para de repente eu ver no que eu estava errado há um tempo atrás e como eu mudei, quando eu for assistir. Então se trata disso. A princípio, eu pensei em criar um método para ficar mais fácil, a edição dos vídeos e
evitar o máximo possível de erros nas gravações, gravar tudo direto. Então, de repente, nem tudo está dentro desse método. Às vezes, no improviso, com pequenos erros, com pequenas falhas, o vídeo sai muito mais natural e de repente eu consigo me expressar até melhor. Enfim, o mundo é feito de mudanças. E essa está sendo o início da minha mudança.